Muito bem, pessoal, já estamos ao vivo. Eu estou aqui em outro ponto da cidade, estou na Secretaria de Saúde, conversando aqui com a minha amiga Natália. Ei, Natália, tudo bem? Natália Franco? Barbosa de Andrade. Ah, tem. A Natália, ela trabalha na área de vigilância epidemiológica. Exatamente. O que é vigilância epidemiológica? A gente vai falar, né? Ah, vigilância epidemiológica. O que é vigilância epidemiológica, Natália? O serviço da vigilância epidemiológica é exatamente estar avaliando os dados, o perfil epidemiológico, para a gente ver se está tudo correndo conforme as doenças sazonais. Então, por exemplo, no início do ano a gente teve a questão da febre amarela, já chega no final do ano, que é o tempo de frio, aí já começa as doenças do inverno, que são a influenza. Então existe uma sazonalidade daquilo que é esperado. Agora, a gente falando de vigilância epidemiológica, as doenças elas mudam com o tempo, né? Elas mudam de acordo com o clima. Com o clima. Elas mudam de acordo com o perfil epidemiológico mesmo. Por exemplo, pode estar chegando doenças novas que vêm lá do Nordeste e a gente já tem uma previsão se ela está chegando aqui. É mesmo? Então isso tudo é previsto mesmo. A Secretaria do Estado, como o Ministério da Saúde, eles vão prevendo para a gente fazer a vigilância, a gente trabalhar com a prevenção. Por isso chama vigilância epidemiológica. Para a gente trabalhar com a promoção de saúde e prevenção de doença. Oh, que legal. Porque na hora que a doença chega, você já tem que trabalhar com assistência. Né? A prevenção antes. A prevenção antes, para evitar que a doença seja instalada. Agora, no caso da vigilância, eu vejo o seguinte, então a vigilância de Itabira, ela não é isolada da de Minas e do Brasil, não. Vocês estão no computador, no telefone, tudo conversando. É tudo um elo, é tudo legal, uma rede. Bacana, hein? Inclusive, por exemplo, a gente vai falar aqui hoje sobre esse índice alto do Aedes aegypti. Ele é mensurado através do LIRA, que é o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, que ele é feito num período rápido para a gente ver aquela questão, aquele diagnóstico situacional naquele momento. Ah, que legal. Agora, antes da gente falar do LIRA e falar da dengue, a gente está acompanhando aqui o que está acontecendo em Itabira. Quais as outras doenças que você vê que é constante, todos os anos aparecem essas doenças novas, por exemplo, apareceu H1N1, H1N3, mas quais aquelas que estão sempre acontecendo, quais são? A gente tem épocas, por exemplo, recentemente nós tivemos o surto de conjuntivite. Conjuntivite, isso mesmo. Entendeu? Veio do nada, aquilo apareceu. Por causa da época do ano, né? Do calor, era verão. Do calor, do verão. São as situações climáticas. E isso já vem pra gente, olha, gente, tem que ficar antenado porque tá surgindo um surto de conjuntivite. E a gente já fica se preparando para isso, entendeu? Por isso que a questão das vacinas, por exemplo, quando a questão da coqueluche, da catapora, então tudo isso é mensurado, é avaliado antes com estudos científicos. Pelo que você me falou, então chega um relatório, fala Andrezão lá, Andrezão é nosso amigo. Chega um relatório para vocês, diário, semanal, mensal, do que está acontecendo no Brasil inteiro e na nossa região. A gente tem um boletim epidemiológico, a Secretaria de Estado de Saúde passa para a gente um boletim periódico de tudo que está acontecendo no Estado e também ela recebe o que está acontecendo da União. Porque, por exemplo, quando meu menino já está grande, já está com 21 anos, mas eu lembro que era pequeno e ficava assim, é virose. Apareceu uma virose. E aparecem as viroses mesmo, né? As viroses são diferentes da influenza, por exemplo, da gripe. A gripe, ela é um quadro bacteriano, né? E as viroses, elas são mais o vírus que acontece andando ali, de uma amiga que mostrou o menino pro outro, que pegou e vai pegando. Né? Então, gente, vocês de casa estão nos acompanhando, Doquinho, um abraço, Gislane, o pessoal aí. A vigilância sanitária, ela faz esse acompanhamento todo. Epidemiológica, vigilância sanitária. Epidemiológica, né? Mas está aqui na Secretaria de Saúde. Faz esse acompanhamento, pessoal. E após esse acompanhamento, vocês vão fazendo os relatórios para a secretária, que é a Rosana, para o pessoal do Estado, né? Tendo essa simbiose para chegar no concurso. Nós temos aqui esse material, nós podemos trabalhar isso. Né? Aí a gente chega no LIRA. O LIRA, que a gente vê o pessoal da dengue, a gente fala o pessoal da dengue, a menina da dengue, então... Hoje em dia a gente deveria falar, ainda está muito comum falar dengue, mas a gente deveria falar arbovirose ou endemias, porque são as doenças endêmicas que a gente tem no nosso estado, no país como um todo, e aí, mas ainda ficou esse charvão de dengue, né? Porque o mosquito hoje, potencialmente, ele pode transmitir dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana. O mesmo mosquito. O mesmo. Pessoal de casa, o mesmo mosquito, ele pode transmitir 4 doenças ao mesmo tempo. Potencialmente 4 doenças.
e ele cada vez mais adaptado. Antigamente ele só procriava em água limpa. Agora qualquer água tá boa para ele. Qualquer água, seja água com material químico. Por exemplo, um resto de tinta que a pessoa está pintando a casa e está lá com aquela água ele que fica lavando. É a evolução do bicho, né, menina? É mutação para evoluir. Né? É a questão da sobrevivência, né? Ele vai se adaptando para sobreviver. Agora isso para nós é ruim, porque, né, para a nossa comunidade é ruim porque o mosquito vai sobreviver naquelas situações lá. Isso. E aí ela continua picando. Exatamente. Bom, o Lira, você me falou que eram feitos 3 vezes ao ano, isso. Agora vão ser 4 vezes. 4 vezes. O Ministério da Saúde preconizava antigamente, ele era feito em outubro, antes da época das águas. Tá. Depois, em janeiro, em plena época de chuva, março, fechando as águas, e a partir desse ano a gente vai fazer também em julho, porque o índice está aumentando gradativamente, não só em Itabira, como em todo o estado, e aí é uma preocupação, porque como ele é um vetor polivalente, a gente tem que acabar com o mosquito. Claro. A nossa ação primordial é não deixar o mosquito nascer. Antes dele eclodir, né, que fala, aí já combate ele. Porque depois que ele nasceu, já criou asa, ele vai voar. Exatamente. Né? Ele vai voar o quê? Uns 50 metros, o raio dele, por isso que quando a gente vai fazer um bloqueio, se a gente tem um caso suspeito de qualquer uma dessas arboviroses, e a gente tem que fazer um bloqueio, até isso o Ministério da Saúde tem atualizado. É mesmo? Eram 300 metros de raio, aí passou para 400 e hoje a gente faz uma varredura em 500 metros quadrados. Para você de casa entender, é como se o mosquito estivesse na pracinha redonda, vai ali até para lá da prefeitura, até na rodoviária mais ou menos, ali até no mercado municipal. Então ali tudo vocês fazem. Então a gente faz, por exemplo, chegou um caso aqui, notificação de um caso suspeito, não significa que é caso confirmado. Chegou um caso suspeito pra gente, a gente tem N dias, até 7 dias para fazer essa varredura. E aí vai nossa equipe fazendo o tratamento eliminando o foco, fazendo tratamento focal, jogando larvicida onde tem larva, no peridomicílio daquela pessoa que está com suspeita de estar infectada. Depois que o resultado chega pra gente, pode ser ele negativo ou positivo, às vezes vem da FUNED 30 dias depois, e a gente já fez tudo. Porque aí foi igual no caso da febre amarela, que foi feito um cerco, né? Eu lembro que eu acompanhei aqui, vocês fazem um cerco, tá morrendo, não, pera aí, se tá ou não, é importante acompanhar, mas nós já vamos fazer todo o trabalho que tem que ser feito. Quando chegou o resultado, já tinha feito, antecedendo. Para você impedir a circulação do vírus. Bacana, nós temos que frear a circulação do vírus. Agora, nós tivemos um resultado que saiu agora, de um índice alto, né? E eu estou vendo assim, alguns bairros, porque geralmente a gente associa isso com bairro de periferia. No Pedreira, no Nova Vista. E nós tivemos bairros de classe média alta, onde o índice está muito alto. O que será que está acontecendo, Natália? O pessoal está meio... São duas coisas que a gente atribui ao aumento do índice de infestação como um todo. Não estou falando só de questão de classe social de bairro, não. Nesse período, esse início de ano, nós tivemos uma quantidade de chuva muito maior do que o normal. Choveu muito, então, caiu muita água caiu. E é fato que o mosquito, ele faz a postura de ovos dele, vamos supor, num ambiente seco ali, na beirada de um vasinho. Até um ano, se a água subir naquele ponto, ele pode eclodir. Então um ano depois? Ele fica em vida vegetativa 1 ano. Meu Deus do céu! Ele é muito... E a fêmea, ela não faz postura num lugar só. Ela, por instinto de sobrevivência, ela faz em vários locais. E sempre ela faz nos arredores de uns vasos, ou na beiradinha da piscina, ou na calha, ou num pneu. Ela tem, né, assim, ela sabe onde potencialmente ele vai... Encheu de água, daí um ano, aqueles ovinhos do ano passado podem eclodir. Eclodiu, voltou o ciclo. Aí ele vira lava, pulpa e alato. Meu Deus do céu. Ele fica 7 dias para completar o ciclo, mais ou menos. Por isso que a gente preconiza muito os 10 minutos semanais contra a dengue. Em 7 dias, vou te dar um exemplo. No final de semana a gente vai mexer lá, vamos limpar. Nesse período ele já... Você tem que fazer isso, se você for fazer isso no final de semana, que seja todo final de semana, você determina o sábado. Sábado de manhã, enquanto a mulher está lavando roupa, não tem qualquer, eu vou olhar lá. Aí você vai impedir, você vai impedir. Agora, se você faz num sábado, aí depois no outro você vai, daí 15 dias, se você tiver algum ele já eclode e já vai embora. Ele já vai completar o ciclo, vai eclodir, vai voar. Meu Deus do céu. Então, assim, é uma luta constante, então. É uma luta, assim, de formiguinha mesmo. Os nossos ACS, eles têm um olhar muito, muito clínico. Tem uma turma boa aí, né? Às
Às vezes as coisas que a gente não enxerga, eles enxergam, porque assim, são locais que você nem imagina, um recipiente que fica com o lago atrás da geladeira já é um local que acumula fogo. Mesmo as geladeiras mais novas têm esse... Algumas têm, entendeu? Quer dizer, pessoal de casa então tem que estar atento aí a essas questões que a Natália está falando aqui. Nós vamos entrar em alguns dados que você separou para a gente aqui. Primeiro, para que as pessoas saibam, deixa eu só melhorar aqui um pouquinho, para ficar melhor aqui. Deixa eu responder também a pergunta que você fez, a questão de alguns bairros tão alto o índice. O mosquito, ele é eclético. Ele é democrático, né? Ele não escolhe pobre, rico, magro, branco, preto, ele morde pica todo mundo. E o Ministério da Saúde, ele tem uma metodologia para a gente fazer essa mensuração. Então não é você que senta aqui com o pessoal, com a Tereza, com as outras, não, vamos fazer, não. Já vem no computador que eu estou vendo, já vem para vocês um protocolo a ser seguido. Bacana, pessoal de casa, presta atenção nisso aí. Com toda uma metodologia de amostragem, e aí o próprio computador, o próprio sistema sorteia quarteirões e casas. Tá. Então ele que escolhe. Sorteia quarteirões, desses quarteirões sorteiam casas, e aí a gente vai colocar o nosso pessoal para ir fazer a coleta. Porque vocês poderiam fazer diferente, né? Vou colocar, eu quero no Bela Vista, que eu moro lá, eu quero no bairro São Pedro, no bairro... Não. O programa, ele já faz o sorteio. Ele tem um mapeamento da cidade. Legal. Com toda. Então, por exemplo, naquele bairro que tem menos casa, ele vai sortear menos casa. Entendi. Entendeu? É pura amostragem, não é a gente. Naquele bairro que é mais populoso, ele sorteia mais quarteirões e mais casas. Então, por isso, às vezes, pode elevar o índice num bairro que foi sorteado um número menor de casas e foi encontrado, aí o índice sobe lá pra cima. Eu tenho menos casa, mas se eu tiver 2 focos onde eu tenho menos casa, o meu índice sobe. Entendi. Entendeu? Quer dizer, então, vocês que são técnicos têm que fazer um trabalho muito minucioso, primeiro para não causar pânico no pessoal, né? Porque a gente que é repórter, a gente pega aí a matéria e vai fazer de qualquer jeito que aquela tenha dado. Então vocês que são técnicos para ter um levantamento correto. Exatamente. Para chegar para a secretária e falar com ela, olha, a situação aqui é essa, né? Nós temos que atuar desse jeito. Eu sei que você já me falou, o índice aceitável não é que é permitido, 1%. Menor que 1%. Menor de 1%. Então, por exemplo, um bar que tiver menor de 1%... Ele nem sai na lista. Mas não quer dizer que o pessoal tem que descuidar. Não quer. Vamos lá, vamos continuar. E a experiência que a gente tem, que às vezes um bar que sai num lira muito alto, a população fica assustada, no próximo ele nem aparece. Porque eles trabalham e correm, mexem, aí vem Itaúbe ajudando, vem Prefeitura ajudando, tal. Agora, aquele que não apareceu, o pessoal às vezes fica mais tranquilo. Aí, às vezes, ele pode aparecer. Então, assim, isso oscila muito, sabe? Tem bairros que a gente teve experiência no ano passado, que deu um alto num bairro, e na época a gente estava fazendo mutirões de limpeza e tal, mutirão de eliminar os inservíveis, e no lira seguinte ele já nem apareceu, ou o índice apareceu bem baixo. Que bom. Mas isso não é uma coisa da gente falar hoje e esquecer, é todo dia. Tá vendo, pessoal? É bom a gente estar conversando com a Natália, que é técnica da área, porque ela tranquiliza e nos orienta no que a gente pode fazer. Eu estou conversando com você aqui agora, mas tem uma gama de profissionais nesse momento trabalhando essa questão. Com certeza. Parte técnica aqui, preparando documento, preparando relatório. Com certeza. Ela fala ACS, que é o Agente de Combate de Endemias, e que a gente fala a menina da dengue, o rapaz da dengue, né? E aí eles vão de casa em casa, naquele trabalhinho, né? Aquela treinada toda. Dos dados que você tem pra gente aqui, me conta aqui. De 1 a 3%, aí como é que fica? Inferior a 1%, como a gente falou, são condições satisfatórias. Não significa que você pode cruzar os braços. Tá? Aí quando o índice dá de 1 a 3%, é uma situação de alerta. Você já levantou, já chegou no computador, você falou, gente, tal lugar... É alerta. E superior a 4%, gente, é risco de surto. Não é surto? Não é surto. Tem que ter cuidado com isso aí. É quando você tem uma quantidade maior do que você espera em determinado local. Epidemia, por exemplo, num bairro. Se eu tiver um bairro com a quantidade de casos de dengue confirmados, de chikungunya, de zika, acima do esperado, aquele é surto naquele bairro. Se for na cidade toda de Itabira, epidemia. Então, se for no país todo, envolvendo até extra-fronteira, é pandemia. Então, Itabira não está, ela está em risco de surto. Eu não estou falando isso para tranquilizar ninguém, é para a gente continuar. Mas é a terminologia correta. Mas é a terminologia correta. Porque a gente fala assim, tem um lugar deu 15, 20%, eu vi. Então,
Então não tem o surto, gente. É risco. É risco. Por que é risco? O trem está muito, a possibilidade de acontecer é grande, quer dizer, nós vamos atuar, a rádio vai falar, a site vai falar, o jornal vai falar, e vocês da saúde vão atuar ali para evitar esse problema. Nós estamos com muito foco. O índice de foco está alto. Nós não estamos com surto da doença. Porque para a gente falar surto, tem que estar as pessoas com dengue. As pessoas doentes. 2, 10, Entendeu? 20, 30, aquela treinada toda. E né? até hoje, Bacana. a gente tem 288 casos notificados entre dengue, zika, chikungunya e febre amarela. E confirmado só 14 de dengue. Olha que interessante. E 1 de chikungunya. Olha que interessante. Até final do mês de abril. Olha que interessante. Então a gente tem notificado, que você falou, 200 e tanto. 288. Suspeito. Suspeito. Né? Ó, a gente acha que é, tal, vamos fazer os exames. Vamos mandar para a FUNED, vamos fazer o exame. Aí 14, quer dizer, 5% talvez desses casos aí. 5%, que foi confirmado. Foi confirmado. Aí imediatamente as pessoas já são tratadas. Quando é confirmada, a pessoa já tratou, já foi feito bloqueio, já sarou. Porque assim, o exame ele é feito, às vezes pelo FUNED, ele demora 30 dias mais ou menos. Nesse meio tempo vocês não ficam parados. O tratamento ele tem que ser feito nos legal. primeiros 7 dias, tem que colher o sangue para sorologia, para ver, porque depois aí já não adianta mais colher pós isso, aí você tem que fazer outro tipo de exame, mas não tem mais caro, então a gente faz nesse período. Existe todo um protocolo. Às vezes a gente da imprensa, a gente tem uma pressa, né? O Heitor Bragança, fulano, Beltrão, tem uma pressa, mas vocês trabalham com a cautela e com o que o protocolo manda. O protocolo. Né? Não é nada o pessoal, de achismo, exatamente. Porque está tratando de vida, né, Natália? Exatamente. Tratando de vida, né? O pessoal está escondendo. Não, gente, olha, como você disse, então recolheu o exame da pessoa que está suspeita, a entidade responsável por dar o laudo é a FUNED. Então tem que aguardar o resultado dela. Tem lá os procedimentos dela todos lá, né? Bom, nós tivemos aqui nesse levantamento que saiu pra gente agora uma disparidade muito grande. Nós tivemos um bairro com mais de 26%, né? E nós tivemos bairros com 1, 2%, 3%, não sei se está aqui para você. Por que é isso? Às vezes o bicho improou mais naquele lugar ali, achou lá Pela amostragem, né? Por exemplo, se foi sorteada uma casa daquele bairro que não encontrou nenhum foco, o índice do bairro vai cair. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai falar assim, a taxa de natalidade do Brasil é 5%. Vamos julgar aí, estou falando um número. Não, estou falando por alto, então. Mas ela é 5%, mas assim, o Nordeste é 20%, o Sul é 1%, então um compensa o outro e você faz a média. Faz a média. É porque se num lugar que tem uma casa, se mais uma tiver, são 100%. Entendeu? Né? Eu tenho uma casa só com dentro, se a outra tiver, quer dizer... Ou se eu fizer lá, vamos supor, num bairro que foi sorteado 4 casas, 2 tiver com foco, 2 sem foco, 50%. 50% não significa 50% daquelas casas. Eu entendi. Entendeu? Então isso que a população tem que entender. Mais do que ficar preocupado com essa questão do boom, da questão do índice alto, é cada um fazer seu dever de casa e olhar, fazer os 10 minutos. 10 minutinhos que está aqui no papel, aqui, gente. Para que a gente corte o ciclo dele. Porque ele não deixa ele transformar em um alardo. Mas eu tenho que levar a menina para a escola, eu tenho que fazer almoço pro marido, eu tenho que levar o carro para trocar o óleo, que ela tem andado todo e o bicho está lá no cantinho, né? Quer dizer, aqui a gente tem várias dicas, eu vou estar postando na descrição do vídeo aí. Alô, Roberto, um abraço aí, obrigado por estar acompanhando a gente aí. O que mais que a gente pode complementar aí nesse bate-papo, Natália? Bom, aí a questão, diante desse índice alto, né, a gente tomou algumas ações emergenciais, estamos startando algumas ações para a gente reverter esse quadro. Uma delas é o decreto emergencial que está saindo. Fantástico, a prefeitura vai multar mesmo. Vai, e além disso, assim, nessa questão da multa, esse decreto vai, por edital, vai fazer uma notificação por edital. Geral, cidade tudo. Entendi. Foi publicado hoje no jornal. Eu vou lá, a postura está fazendo dos lotes vagos, né? E a saúde vai fazer dos imóveis, que é o que a gente entra. A gente entra tanto nas casas, como tudo que tem edificação é com a gente. Ferro velho, loja, casa, apartamento, para adaptar. Então aí vai ser feito uma notificação por edital. A lei preconiza que em 10 dias a situação tem que estar resolvida. Bacana. Então daqui a 10 dias o fiscal sanitário, que aí já não é mais o OCE. O OCE, ele pode fazer o tratamento, a explicação, a educação em saúde, o tratamento do foco, a eliminação do foco. Mas para autuar, precisa ser o fiscal que tem o poder de polícia, que é o fiscal sanitário, que é o que trabalha aqui com a gente na vigilância sanitária. Vai chegar lá,
A senhora já foi notificada? A notificação foi por edital, dia tal. Se for encontrado foco, aí a gente já tem a penalização. A lei já existe, essa é uma lei antiga. E aí, por exemplo, se for uma infração leve, que configura 1 a 2 focos encontrados na sua casa, o valor da multa é em torno de R$270. Se for uma infração média, de 3 a 4 focos, vão ser R$540 em já torno. Apertou bem. Né? Uma infração grave, 5 a 6 focos, R$810. Bacana. E gravíssima, 7 ou mais focos, que pode chegar a R$1.350. Porque o cidadão ele tem um lote e deixou o lote lá, e o lote foi ficando, o imóvel fechado, quintal, entendeu? Com mato, porque às vezes o mato, ele tá escondendo ali uma garrafinha, um copinho de garrafa, entendeu? Legal. Então, e outra coisa que através desse edital de emergência a gente está vamos utilizar, é que a gente tinha até pouco tempo 50 agentes, em média, 50 agentes de combate a endemias em campo. Nós fizemos um processo seletivo junto com os outros processos seletivos da saúde e estamos chegando eles a 80. Já chegou pra gente 72. Que nós já chamamos. Quer dizer, turma que vai estar aí que vai estar em campo. Isso. E com essa questão do decreto emergencial, nós vamos chegar até 100. Bom. Então, quer dizer, está fazendo uma força-tarefa para poder resolver. Tarefa. Eles podem ser contratados por 6 meses, por uma prorrogação aí vai do processo seletivo lá. Agora, o que eu acho interessante é o seguinte. Nesse caso, também no caso da febre amarela, eu acompanhei muito de perto. O Estado, o município estão muito empenhados e estão fazendo a parte dele. Nesse caso, eu não tenho dúvida, pessoal. Né? Oi, tem um nicho... Ah, não, ela está falando que perto da casa dela, uma caixa d'água. Eu queria te perguntar, a gente vai falando no assunto, ela está falando que achou um foco lá. Tem um telefone, não tem, que a gente pode ligar? É importante, pessoal, presta atenção aí. Tem, a gente tem aqui os ramais 3839-2600. 26, muito fácil, 2600, porque aí a pessoa liga, pega informação, faz a denúncia também, não é? Isso. Legal. A gente chama até assim, o Disque Dengue, né? Bacana. Que a gente continua com esse charvão de dengue, mas é o Disque endemia. Então 2600 a gente pode divulgar ele, né? Pode. A Rosemary que está falando, Rose, liga lá no 3839-2600, que aí a pessoa vai atender, vai orientar. Vai orientar, né? Se for o caso, vai registrar a reclamação, vai em loco, aí uma vez que viu, realmente a questão que precisa de ser autuado, vai passar para a vigilância sanitária e o fiscal sanitário vai lá. Nossa intenção não é punir, a nossa intenção é educar, resolver o problema. Entendeu? Mas a partir do momento assim, outro dia eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha na LACE, ela falou, eu chego para fazer a vistoria, a mulher me entregou uma enxada. Gente, a menina vai fazer uma vistoria, entregou para ela enxada, achando que ela já vai lá para limpar. Meu Deus do céu. Isso. E eu já vi casos da pessoa não deixar entrar também. Não deixar. Aí a lei preconiza nas casas que tiver problema, vai ter o ingresso forçado. Chamar a polícia, vai ter que entrar. Tudo isso, esses problemas. Porque está antecedendo, Natália, um problema grave pelo seguinte. Nós ainda temos uma resistência, mais ou menos. E a meninada pequena que não aguenta. Você imagina um bebezinho pegar dengue? O idoso, né? São as fases vulneráveis, né? A mulher grávida também, né? A gente eu vi lá que é quase que a mesma coisa da gripe, né? Exatamente. As pessoas que estão em situação de risco. As pessoas que são imunossuprimidas, né? Fisiologicamente, pela idade, né? Que é a criança, o idoso. E aí quem está por algum motivo, né? Que é a gestação, uma idade que a pessoa fica mais vulnerável. Exatamente. Então, assim, mas assim, a dengue e a zika, a chikungunya são doenças que, assim, elas provocam a pessoa fica debilitada. Chikungunya, pra você ter ideia, até mais de 1 ano debilitada. É mesmo? Porque a mortalidade dela é pequena, não é grande. Mas os efeitos... a pessoa fica em impossibilidade de trabalhar. Eu peguei dengue há quase 20 anos aqui, você fica com o corpo muito ruim. E a chikungunya, o Estado, no último seminário que eu fui, o Estado estava muito preocupado com a chegada da chikungunya, porque além dela deixar a pessoa impossibilitada de fazer suas atividades laborais, ela fica deprimida, porque ela não pode fazer nada, ela não dá conta de fazer nada. E a zika, a gente tem o problema do zika vírus na questão da microcefalia. Nossa, então são coisas assim, gente, terrível. Que, assim, são doenças totalmente evitáveis, mas não precisa da população. Bacana. A gente não consegue. 80%, 90% dos recipientes potencialmente acumuladores de água estão dentro do imóvel. Queria até fazer um alerta. Dentro de casa, dentro do imóvel, né? Dentro da casa, mal acondicionado. Porque se a pessoa coloca dentro do imóvel, mas que não tenha a água de chuva, que não acumule água, se ela é uma pessoa que está querendo vender aquilo, porque hoje
Como a gente está com algumas questões, a gente tem visto a questão econômica está complicada para a maioria das pessoas, o índice de acumulador aumentou demais. É mesmo? Então, olha o que a gente tem vivenciado. Às vezes, a Itaúbi vai passar, o dia da coleta da Itaúbi é dia tal no bairro tal. Meia hora depois, os acumuladores, e aí as pessoas, aí a própria Itaúbi vai colocando ali, juntando ali. Antes dela passar, os acumuladores levam aquilo para casa dele, para vender. Para vender. E aí não condiciona certo. Então, e aí não vende, né? Não vende, fica lá acumulado. Então, esse tipo de profissional informal, ele tem nos dado trabalho, porque virou uma questão de saúde pública. E aí a prefeitura tem que atuar. Em detrimento de um e da coletividade, tem que atuar, Por não isso tem que jeito. A gente tá voltando. Eu lembro um tempo atrás, que foi, não sei se foi no ano passado, foi num determinado bairro aqui, tirou 12 caminhão. Num lote, gente, numa casa. Fala, Arthur, um abraço para você, obrigado por estar acompanhando a gente aí. Pra gente fechar, Natália, o que mais que você pode complementar pra gente aqui? Você já falou da multa, a gente já falou dos índices, né? Já fizemos o pedido 3839-2600, eu vou divulgar mais esse telefone lá. Esse material tem ele para quem quiser aí, ó, né? Escola, vem pra gente do estado, né? Com Edson se brinca, ó. E atrás dele fala tudo que é possível de ambiente, de encontrar o foco. Na piscina, quando a água tá velha, tudo mesmo, na água nova parada também deve dar, porque é água, né? A piscina tratada não. Quando ela é tratada devidamente, não. Mas ninguém vai com índice tratar. de cloro, de pH, tudo bonitinho. Agora, quando fica a piscina abandonada lá, aí ela vai, é né? Agora, pra gente fechar, eu queria só mudar um pouquinho o assunto, que é o seguinte, nós estamos no meio da campanha da vacinação da gripe. Exatamente. Né? E eu fiz o levantamento, não está faltando vacina, não está faltando seringa, quer dizer, eu não sei se são todos os postos, né? A gente está na rotina em todos os postos que tem sal de vacina. Bacana. E naqueles que não tem, a gente está mandando a caixa diariamente. Legal. Então, o pessoal de casa que está assistindo a gente aí, quem está naquele grupo de risco, que é o idoso, que é a criança, a gestante, né? Quem trabalha na área da saúde, professores, quem trabalha no presídio, a gente vai colocar na descrição do vídeo aí. Procura o PSF, gente, né? Tá lá a vacina. Quer dizer, quando não tem, reclama. Não tem vacina. Agora que tem a vacina, e não é nem fracionado, tem lugar que estão mandando até fracionado. A nossa vacina, ela é bacana. Vai no PSF aí e tome. Eu queria só deixar, lembrar que dia 12 agora, sábado, é o dia D. Tamo junto. Da campanha. Tamo junto. E a gente vai estar aberto aí com as unidades de saúde. Vamos estar de 8 da manhã às 5 da tarde, imunizando. Eu sei que é véspera do Dia das Mães, mas essa também é uma determinação do Ministério da Saúde, ele que determina o dia. Não, mas aqui quem não puder tomar aqui em Itabira vai poder tomar em outro lugar. Mas é um dia assim que muita gente viaja e muitas pessoas estão recebendo familiares. Então não é um dia que dá muito movimento. Mas a gente monta toda uma estrutura. Então, bacana. Dá uma saidinha da sua casa, vá lá, imuniza. Nós vamos estar o dia todo lá disponível. Bacana. E contamos assim com a ajuda da população para a gente conseguir imunizar o público-alvo. Porque muitas vezes o público não é o público-alvo, ele fica revoltado, eu não fui contemplado. Mas quando a gente consegue, porque o governo não tem a vacina para todo mundo, então ele seleciona o público-alvo. Isso é feito tanto para o público que tem mais susceptibilidade à doença, como existe o que a gente chama de evento rebanho. Se eu tomo vacina, que eu preciso da vacina, você não está na faixa etária, mas você está convivendo com as pessoas que tomaram, o vírus deixa de circular. Bacana. Então chama efeito rebanho. Bacana. Então protege mesmo aqueles que não tomaram. Bacana. E então a gente vai tentar imunizar o máximo. Pode ter certeza que nenhuma dose da vacina ela vai ser descartada, a gente vai otimizar todas. Não temos como imunizar todo o grupo da população, mas a gente está priorizando o grupo de risco que o Ministério determina, que nós somos público-alvo. Assim que a gente conseguir meta nesse grupo-alvo, a gente, na medida do possível, vamos estender para as outras pessoas que a gente vê que prioridade. Está acontecendo. É otimizar cada dose. Bacana. César, um abraço para você. Fumacê não tem mais não, né? Não, o César está perguntando lá sobre o fumacê. Eu acho que acabou porque não está matando bicho, né? O fumacê é o seguinte, pela determinação também do Ministério da Saúde, ficou esclarecido que ele mais envenena o meio ambiente do que ele promove alguma ação boa. Ele só mata o alado e o alado ele vive muito pouco. Então você tem que acabar com foco. Com foco. E não com o alado. O alado ali, você passou o fumacê hoje, daí 48 horas,
Se o foco está lá, os mosquitos nasceram de novo, vai continuar o ciclo. Bacana. Então, por questão de meio ambiente, hoje o fumacê, para a gente Legal. fazer o fumacê, é só com o carro do Ministério da Saúde, com os critérios deles. Nós não fazemos mais. Bacana. Nem município, nem estado, nem nada. Respondeu César Augusto aí. Obrigado, viu, Natália, pelo bate-papo. Eu gosto de conversar assim, bem tranquilo, o pessoal de casa entender. Vou voltar outras vezes. Sábado a gente vai estar com a nossa equipe toda para rua fora, transmitindo. E no 3839-2600, o pessoal de casa tem mais detalhe, mais informação, né? Turma, um abração para vocês. Compartilha esse vídeo aí. Natália, obrigado, querida. Bom trabalho para você aí, tá? Tchau, turma.